Pega a sua Bíblia, vamos lá. Abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Hoje nós iremos falar sobre um tema chamado a igreja irresistível. Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, isso, 25. Isso, que diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vou ler de novo, pode deixar só o 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se nesse tempo aí, nessa carta à igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo está falando assim: olha, se aproxima o dia. Quanto mais se aproxima o dia do, da volta de Cristo, da chegada de Deus, nesse tempo turbulento, nesse tempo louco que a gente está vivendo, quanto mais se aproxima o dia, mais chega o tempo de nós começarmos a olhar um para o outro e falar assim: vamos, não vamos parar, vamos continuar. Chegou a hora da gente encorajar um ao outro, chegou a hora de falarmos um para o outro, chegou o nosso tempo de vivermos coisas sobrenaturais. Por quê? Porque quanto mais chega o tempo, gente, guarda isso, mais chega o tempo, mais a necessidade das pessoas, elas aumentam. É muito difícil muitas vezes a gente pregar por uma pessoa que está vivendo numa abundância de vida muito poderosa. A maioria das pessoas, talvez não deveria ser assim, mas a maioria das pessoas que se achegaram aqui na igreja, que chegaram aqui, ou muitos outros lugares, a procura por Jesus foi do tamanho da necessidade da pessoa. A necessidade, a pessoa chega num tempo, numa hora que ela fala: eu preciso. Aí ela chega e vem para cá e busca a salvação, e ela encontra a salvação. Ela vem para cá, ela encontra o amor. Ela vem para cá, ela encontra a cura. Ela vem para cá, ela encontra a libertação. E a vida da pessoa é transformada. Só que quando eu começo a entender, e é algo que Deus está necessitando, gente, no mundo inteiro, é que as pessoas não vivam da necessidade para buscar Jesus. Que as pessoas não vivam tipo: agora eu estou passando por um problema, eu preciso da salvação. Agora eu estou passando por uma dificuldade, eu preciso fazer uma campanha na igreja. Agora eu estou passando algo difícil na minha vida, eu preciso voltar para Deus. Porque todas as vezes que nós chegamos até Deus pela necessidade, somos homens que estamos procurando o benefício da salvação, e com certeza a gente vai encontrar. Mas Deus nos chama hoje para a gente viver algo que Ele está necessitando: uma igreja irresistível. Uma igreja que não busca Ele apenas pela necessidade, mas busca Ele pelo amor. Uma igreja que não busca apenas pelo milagre, mas busca porque tem fome dEle, porque tem sede dEle. E às vezes a gente pensa: cara, quantas pessoas agora vão necessitar de Jesus? É enorme. Você tem noção do que aconteceu nesses 2 anos de pandemia? O número de pessoas que entraram em depressão, o número de pessoas que estão vivendo uma ansiedade maluca, gente, é enorme. Você sabe quando o evangelho mais cresceu no mundo? Nas 2 últimas pandemias que aconteceu, gente. A gripe espanhola e a peste negra. Foi quando o evangelho fez assim, ó. Por quê? Porque a necessidade atraiu o povo até a glória de Deus, até a presença de Deus. E agora nós estamos justamente, talvez nesse momento, aonde todos
na sua individualidade, na sua particularidade, está vivendo algo difícil, difícil. Seja em uma área financeira, seja numa área familiar, seja numa área de relacionamento, seja numa área de trabalho, cara, todos nós temos as nossas particularidades. E chega o tempo agora que talvez você se achegou aqui pela necessidade. E eu estou aqui para dizer que Deus, Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Ele vai, gente, vai, se vai. Ele nunca vai te deixar desamparado, Ele nunca vai te deixar abandonado. Ele tem milhões de promessas para mim e para você. Ele é pai, um pai ama o filho e quer o filho bem, e Ele vai fazer isso com a gente. Agora, chega o ponto da gente chegar como igreja e perguntar, sim, e é o que eu espero de Deus, mas agora e o que Deus está esperando da gente? Mas agora a expectativa que Deus tem para a gente. Deus está falando assim, eu estou precisando de uma igreja irresistível. Eu estou precisando de pessoas que, sabe, as pessoas, você já viu o que é uma coisa irresistível? Pensa aí agora na sua mente a coisa que você mais gosta no mundo. As mulheres com certeza pensaram em chocolate. Eu tenho certeza que todas as meninas pensaram em chocolate agora. Você começa uma dieta. Beleza. Aí, você está passando na cozinha, ou então alguém está perto de você, e começa a comer um chocolate. Aí você fala assim, eu vou resistir. Aí você olha de novo. Aí você começa a ficar meio, agoniado. Aí você fala assim, eu vou comer só um pedacinho. Só um pedacinho. É irresistível. Se a mulher estiver na TPM, ela vai comer a barra de chocolate inteira. Comeu. Não, eu vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo. O que é irresistível para você? Então vamos lá, vamos mais longe ainda. Todos nós às vezes temos alguns pecados que é o nosso ponto fraco, que parece que é irresistível, eu não consigo resistir, e parece que o diabo me tenta o tempo inteiro, parece que acontece isso, e a gente não consegue resistir. Agora o que Deus está falando para mim e para você hoje? Ele está falando assim, você sabe o que eu preciso, o que eu quero? Uma igreja irresistível. E quando eu estou falando de igreja, gente, eu não estou falando desse prédio aqui não. Eu não estou falando de tela de LED, eu não estou falando de iluminação, não estou falando de música, eu não estou falando de pastor, não estou falando de nada disso. Quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de mim, da minha individualidade, eu estou falando de você. As pessoas olharem para mim, para você e falar assim, uau, o que você tem? Que alegria é essa que está estampada no seu rosto? Por que está todo mundo na maior cara de Walking Dead? E você está passando dificuldade, mas ainda existe luz na tua vida. E é essa igreja irresistível que eu quero falar com você aqui hoje. Eu quero que as pessoas olhem para mim, para você, e comecem a enxergar Jesus. Eu quero que as pessoas comecem a olhar para mim, para você e falar assim, ei, eu preciso do que você tem. Você vai falar assim, você sabe o que eu tenho? O brilho de Jesus. Você sabe por que eu passo dificuldade, mas continuo tendo fé? Porque eu tenho a minha fé inabalável em Cristo Jesus. Você sabe por que está tudo difícil, mas eu continuo prosseguindo para o alvo, para os meus projetos, para os meus sonhos? Porque eu sei que eu sirvo um Jesus que jamais vai me deixar desamparado. Quem quer ser essa igreja irresistível aqui nessa noite? Diga aleluia. Então bora lá. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre a igreja irresistível. A igreja irresistível não é a igreja que eu vou, é a igreja que eu sou. Não é a igreja que eu vou. Nossa, eu gosto muito do Alive. Uau, eu também, cara. Eu gosto muito da outra igreja lá, eu gosto muito da Universal, amém. Eu gosto muito da Assembleia, amém. Nossa, eu vou para a igreja e eu sinto um mover de Deus tão grande. Eu canto, eu choro, eu falo em línguas, eu caio no chão e eu rodo. Não, eu só fico sentado, mas eu sinto uma presença tão poderosa. Essa é a igreja que nós vamos. Esse é o prédio que nós estamos. Agora, você precisa entender que a igreja irresistível não é a igreja que você vai, é a igreja que você é.
Porque mais importante do que, entenda isso aqui, mais importante do que a gente vir à igreja todo domingo, cara, é a gente ser igreja em todos os lugares que a gente for. Mais importante do que eu chegar aqui e sentir a presença de Deus, é eu sair daqui e levar a presença de Deus para onde eu for, aonde eu estiver. Agora, como que a gente vai ser uma igreja irresistível se a gente está esperando o domingo para sentir a presença de Deus? Ah, eu vou esperar agora a semana inteira para sentir a presença de Deus. Aí domingo você vem aqui, oh, aleluia. E você ora, e você canta, e você se empolga, você vibra. Aí não tem como, gente, a gente sair daqui e deixar a presença de Deus aqui dentro. Você sabe por quê? Porque Deus está olhando para mim e para você e está falando assim: ei, eu quero te acompanhar por onde você for. Eu quero ir para dentro da tua casa na hora que você entrar lá. Eu quero estar no teu trabalho quando você chegar no teu trabalho. Eu quero estar no seu círculo de amizade quando você chegar no seu círculo de amizade. Eu quero estar com você na hora de dormir. Eu quero estar com você na hora de você acordar. Eu quero estar com você na hora que você for almoçar. Eu quero estar com você na hora que você for jantar. Entenda, o Espírito Santo quer estar comigo e com você todo dia, cada segundo da nossa vida. Nós vamos nos tornar a igreja irresistível. Você sabe por quê? Porque, cara, pensa comigo. Eu conheço pessoas que não querem vir na igreja porque conhecem alguns crentes. Conhece? Tipo, se esse cara é crente desse jeito, eu não quero entrar nessa igreja. Quem mais conhece gente assim? Ah, cara, como que a gente conhece? E o meu círculo de amizade é muito pequeno. O círculo de amizade é a igreja. Quando a Bianca trabalhava fora, eu conheci os amigos dela. Hoje tem a galera que eu treino, que eu convido para estar aqui na igreja comigo direto. O círculo de amizade meu é esse. Cara, eu nunca tive vergonha de falar quem eu era. As pessoas olharam para mim e falaram assim: você é o quê? Eu falo: eu sou pastor. Aí, eu via, por exemplo, na cara dos amigos da Bianca, quando ela trabalhava fora: nossa, você é pastor? Aí eu não sei de onde tiram isso. Aí depois pergunta assim: então você é rico? Qual que é a sua igreja? Se eu falar Universal, vai perguntar se eu sou milionário. Ah, então você é rico? Não, aí, velho, os cara me testavam assim, ó. Pegava a bebida que estava assim. O senhor vai beber um pouco, não? Eu nunca tive vergonha de falar quem eu era. Mas você sabe o que acontece na cabeça dos caras? Aí a gente vinha embora, geralmente era em Goiânia essas coisas. Quando a gente vinha embora, aí eu conversando com a Bianca, eu falava assim: amor, sabe o que acontece? É que os caras têm e acreditam que a fama que crente tem é crente caloteiro, é crente que julga as pessoas, é crente que fala isso, é crente que faz aquilo. E isso, gente, talvez é porque nós nunca tornamos a igreja irresistível que Deus espera que a gente seja. Isso acontece, você sabe por quê? Porque sim, nós estamos indo para a igreja, mas nós não estamos carregando a presença do Espírito Santo aonde a gente estiver. Porque quando a gente entender que mais importante do que vir na igreja é a gente ser igreja, que a igreja irresistível não é a igreja que eu vou, mas é a igreja que eu sou, você vai entender uma coisa: aonde você foi levar o Espírito Santo de Deus, as pessoas, gente, serão ministradas, muitas vezes sem você falar nada. Porque aonde está a presença de Deus, a presença de Deus basta para muitas coisas. Você vai simplesmente chegar em vários lugares assim, cara, e as pessoas talvez vão esperar que você tenha uma reação muito maluca. Eu preguei nos 2 cultos pela manhã hoje aqui, ó. Nos 2 cultos pela manhã, e eu disse algo para as pessoas que estavam aqui na igreja. Quando Jesus, ele desceu, cara, e ele foi se entregar no jardim do Getsemane, ele se entrega enquanto Pedro corta a orelha do soldado. Agora, sabe o que acontece antes disso? Jesus estava orando, Pedro dormindo. O teu nível de oração estabelece a sua reação
diante de tudo que vai acontecer. Você nunca vai controlar o que as pessoas vão fazer com você. Se alguém quiser falar mal de você, ele vai falar. Se alguém quiser fazer qualquer coisa com você, ele vai fazer, cara. E você não pode controlar isso. Mas você pode controlar a forma que você reage. Como que eu controlo a forma que eu reajo? Quando você for humano demais, você vai agir com revolta, você vai agir com raiva, você vai agir com falta de perdão, você vai agir com julgamento, você vai agir detonando as pessoas, dando bicuda em todo mundo, arrumando o pé em tudo. Mas quando o seu nível de oração for alto o suficiente, como era o de Jesus, você vai entender que quanto mais você orar, mais você vai reagir conforme a vontade de Deus para mim e para você. Quem está me entendendo, diga amém. Mais importante do que a igreja que você vai, é a igreja que você é. Saiu daqui, gente, você continua sendo igreja. Você foi para casa, você continua sendo igreja. Você foi para o trabalho, você continua sendo igreja. Você foi para a escola, você continua sendo igreja. Você está num relacionamento, você continua sendo igreja. Você está em todos os lugares, você continua carregando a presença de Deus. Deus não quer vir visitar a tua vida, Deus quer morar na tua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Segunda coisa, a igreja irresistível. A palavra de Deus fala que era uma igreja que vivia ministrando a palavra dentro do templo e fora do templo, no templo e fora de templo. Eram pessoas, gente, quando o evangelho explodiu, pum, depois de Jesus, avivamento sobrenatural, o povo perseguindo, o povo querendo acabar com os cristãos, o povo perseguindo, arrebentando, o povo moendo para valer. E a igreja crescendo, a igreja crescendo, a igreja crescendo. A igreja era tão irresistível, escuta isso aqui, que todo mundo estava querendo matar os cristãos, e o povo queria ser crente. Você tem noção do que é ser a igreja irresistível? Fala assim: ei, você vai ser cristão? Você vai acreditar nesse evangelho aí? Os caras estão matando quem acredita nesse evangelho. Era tão irresistível, gente, que o povo falava assim: eu quero, eu vou viver isso. Agora, o que acontece? O povo vivia dentro do templo, mas o que ele vivia dentro do templo, eles carregavam fora do templo. Algumas versões falam sobre o tempo, porque nós acreditamos no tempo da igreja. Nós acreditamos no tempo para cura. Nós acreditamos que o tempo vai mudar as coisas. Nós acreditamos que o tempo isso, que o tempo aquilo. Mas por isso que a palavra de Deus, ela fala sobre tempo para todas as coisas, e ela fala sobre essa igreja que vivia no tempo e fora do tempo também. Porque uma das coisas que você precisa entender é que para a gente ser igreja irresistível, não existe hora para ser Jesus, não existe idade para acreditar em Jesus. Não acredita, não pensa que você é velho demais ou que você é novo. Não pense, não, meu propósito acabou, eu acho que o que eu tinha que fazer eu já fiz. Ou não pense você, não, eu estou velho demais e eu não posso fazer mais nada. Você já parou para pensar que Noé era velho demais para construir a arca, mas o propósito aconteceu na velhice dele? Você já parou para pensar que Abraão era velho demais para ter filho, junto com Sara, que era uma outra idosa, mas a promessa aconteceu quando eles eram velhos demais? Você já parou para pensar que Davi era só uma criança, quando ele venceu Golias, mas ele venceu Golias sendo uma criança, ele venceu um leão sendo uma criança, ele venceu o urso sendo uma criança? Você já parou para pensar que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram levados para a Babilônia, eles eram simples adolescentes, mas que viveram as promessas sobrenaturais de Deus? Não existe, acredita nisso que eu estou te falando hoje, não existe tempo para viver o propósito de Deus. Não existe. Porque muitas vezes, gente, enquanto nós estamos escolhendo idade para as pessoas servirem na igreja que seja, o diabo está lá fora e não está escolhendo idade para dar drogas para as crianças. Eu vi um testemunho essa semana, sexta-feira, no nosso culto interativo aqui, ó. Culto muito conhecimento, cara, foi muito bacana. Sabe o que foi massa? Na hora que a gente acabou, uma pessoa chegou para a gente e falou assim: olha, a gente está tentando levar um menino para o encontro, um adolescente, que está usando droga, o pai não sabe, mas ele confessou para a gente, ele falou para a gente.
Agora a gente está tentando levar, o pai não deixou o menino ir. A gente vai ficar escolhendo idade, cara. Idade. Escolhendo idade para as pessoas. Não, gente. O diabo não está escolhendo idade. Deixa eu te falar. A palavra de Deus diz que quando Deus escolheu Sansão, Ele escolheu desde o ventre. A palavra de Deus diz que quando Ele escolheu Jeremias desde o ventre. Deixa eu falar para você. Não importa se está no ventre, não importa se está velho demais. Não pense você que o tempo vai ditar o teu propósito. Porque o tempo não dita o teu propósito. Quem dita o teu propósito é Deus. Acabou. A gente tinha agora, esse final de semana, não sei se tem alguém que estava no encontro aqui, uma irmã de 84 anos. 84 anos. Estava conversando com meu pai no fim do culto aqui, A irmã, gente, sentava para assistir o culto. E meu pai falava assim: Micael, 84 anos. Ela ficava encurvada o tempo todo. Sentada, encurvada o tempo todo. E prestando atenção em cada palavra. Essa mulher, essa idosa de 84 anos, andava de bengala para todo lado, lá na chácara da igreja. E ela falou assim: eu quero ir para o encontro. Meu pai falou que ela se alimentou de todas as palavras, ela comia cada palavra, ela falava: eu quero viver isso. Ela se entregou. Gente, uma mulher de 84 anos falando assim: ainda estou no tempo de Deus para a minha vida. Ainda existe propósito de Deus para a minha vida. Metade de nós estaríamos falando assim: acabou meu tempo, morrer, ou vou me entregar, vou morrer. Covid, cadê você? Dengue me acha. Agora não é Covid, é dengue, né, gente? Dengue, eu estou aqui, me pica, acabou meu tempo, eu quero ir embora. Aí um monte de gente aqui, gente, a igreja irresistível, ela entende que não é o tempo que muda as coisas, é a atitude que muda as coisas. Não é o tempo que vai curar, não é o tempo que vai perdoar, não é o tempo que você vai fazer você viver o sobrenatural de Deus. O que vai fazer você viver o sobrenatural de Deus é a decisão de levantar e falar assim: não importa o que eu vivi no passado, existe propósito de Deus para minha vida. Não importa o que está acontecendo no mundo, existe propósito de Deus para minha vida. Não importa, não estou preocupado com o meu futuro, porque Deus tem propósito para a minha vida. É essa a igreja irresistível. É essa igreja irresistível. É essa igreja irresistível que Deus está chamando. Ele está falando para mim e para você nessa noite: o nosso tempo não acabou. O nosso tempo só está começando para aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Só começando, gente. O que Deus está esperando é você parar de reclamar do tempo. Você já parou para pensar que o tempo que você gasta reclamando, muitas vezes é o mesmo tempo que você pode passar alimentando uma forma de resolver o problema? É o mesmo tempo. O resultado final que é diferente. Se você passa o tempo reclamando, o seu resultado vai ser a decadência. Se você passa o tempo resolvendo o que tem que para ser resolvido, escuta o que eu vou te falar, o seu resultado vai ser a excelência. Então a gente tem que parar de falar: o tempo vai mudar as coisas. Gente, o tempo não muda nada. O que muda são as nossas atitudes diante de cada situação, diante de cada problema, diante de cada coisa que a gente precisa resolver. E dentro da igreja, para a gente ser igreja irresistível, a gente pode ter 12 anos como Davi, e a gente pode ter 84 anos como essa senhora que estava o final de semana inteira numa chácara ouvindo a palavra de Deus. Não importa a nossa idade, existe tempo, existe propósito, e Deus quer fazer isso com você. Quem está me entendendo, diga amém. Terceira coisa que nós precisamos entender da igreja irresistível: é uma igreja que não depende de elogios, e tampouco para por causa das críticas. Isso, gente, é algo que, sabe, que tem que começar a acontecer. Tem que começar a acontecer. Quem tem propósito não é movido por elogios. Quem tem propósito não para por causa das críticas. É muito fácil a gente continuar fazendo algo e muitas vezes ser hipócrita. Porque das coisas que a gente mais precisa entender é que quem tem propósito não vai fazer por causa de elogio de ninguém.
Cara, eu tô aqui tem 13 anos. Vou fazer 13 anos em outubro. Eu, na minha imaturidade, por exemplo, quando menino, a gente fazia um evento que é justamente o E-Guerra. Tinha 24 anos, 23 anos. Cara, e quando acabava, talvez ele nem saiba disso, e talvez eu tenha contado isso para poucas pessoas, mas na hora que acabava o evento, eu ficava esperando uma palavra do meu pai. Uma palavra. Eu ficava, na real, esperando o meu pai, que eu não vou dizer que é o cara que eu idolatro, mas é o cara que eu amo, é o cara que me ensinou muita coisa, é o cara fora do comum, fora da curva, para mim. Então quando eu fazia, cara, eu olhava aquele tanto de gente, eu olhava um monte de coisa assim, e a gente vendo que tinha uma geração que estava sendo impactada, e a galera que servia comigo nesses eventos, sabe, transbordando da presença de Deus também, e a mesma loucura do que a gente está vivendo hoje. Esse final de semana para mim foi uma loucura. Eu estou aqui meio rouco, gripado, não é Covid, gente, é só uma gripe mesmo, tá? E assim, louco, cara, e eu ficava esperando uma palavra do meu pai. Eu ficava esperando muitas vezes meu pai chegar para mim e falar assim: Cael, não precisava falar nada, cara, não precisava, sabe, só falar assim: Cael, parabéns, parabéns, foi bom, uma coisa legal. Só que, cara, eu sou muito na minha, meu pai é muito mais. Eu me sinto falho quando, sabe, eu não consigo elogiar alguém, cara. E às vezes é porque eu não sei como fazer isso. Eu não sei dar presente, gente. Quando a Bianca quer presente, Dia das Mães agora, eu falei: não, vou dar um presente para meus filhos, dar para ela, né? Eu falava: o que eu faço? Porque eu não sei. Aí sabe o que eu faço? Eu falo: amor, vamos ali, escolhe seu presente, o que você quer? E nós compra. Aí ela fala assim: eu quero esse. Eu falo: você está doido? Nunca. Não, eu quero esse aqui agora. Não. Aí eu falo, quase que eu falo para ela: por que eu te trouxe? Porque mulher, a gente tem um olho bom, acha que o homem tem um dinheiro que ele não tem. É sempre assim. Eu não sei dar presente, gente. Agora, eu sou assim, imagina meu pai, velho. E eu ficava esperando uma palavra do meu pai. Sabe quando que a palavra vinha? Não vinha. E ele nem está aqui para ouvir isso. Talvez eu nunca tenha falado isso para ele. A palavra não vinha. Eu continuava. Outono eu fazia. Mais um ano a gente fazia. No meio da pandemia não tinha o que fazer. A gente caçou um jeito de fazer. Só que nesse tempo todo eu estou falando para vocês um processo que eu vivi em 13 anos. Que em nome de Jesus, aprenda isso hoje. Começa a viver a partir de agora. Não é porque eu estou querendo me justificar por falta de elogios a vocês, porque de verdade a coisa que eu mais quero é viver isso com vocês. Mas é justamente porque quem tem propósito, gente, não faz por causa de elogio. Porque quem faz por causa de elogio também para por causa da primeira crítica. A primeira crítica, qualquer coisa que você fala assim: eu vou fazer e eu vou esperar o reconhecimento, vai ser a mesma coisa que quando alguém te criticar por causa daquilo que você está fazendo, você vai parar. A igreja irresistível é uma igreja, guarda isso no teu coração, é uma igreja imparável. Imparável, nós somos imparáveis, gente. Nada pode parar Jesus. Os fariseus não pararam Jesus, a morte não parou Jesus, os caminhos não pararam Jesus, as dificuldades não pararam Jesus. Jesus foi imparável para mostrar para mim e para você que não é um elogio, que não é uma crítica, que não é uma dificuldade, que não é nada. Quem tem propósito não para. Nós somos imparáveis. Porque, escuta o que eu vou te falar, é impossível vencer alguém que nunca desiste. Impossível. Não tem como, velho, não tem como você vencer alguém que nunca desiste. Rocky Balboa sabe disso. Apanhou o filme inteiro, mas não desistiu, ganhou. Ganhou. É impossível.
Nós, para sermos a igreja irresistível, a gente tem que ser imparável, cara. Imparável no nosso propósito, imparável no nosso jeito de amar as pessoas, imparável em entender que nós precisamos ser bons dentro de casa, que nós precisamos ser bom filho, que nós precisamos ser bom marido, que nós precisamos isso, que precisamos aquilo. Precisamos ser ótimos em tudo que a gente faz. A igreja irresistível é uma igreja imparável. E a última coisa para a gente poder orar nessa noite, guarda isso. A igreja irresistível é uma igreja que faz o que sabe. Faz o que sabe. Eu não estou falando de prédio, gente. Eu estou falando da minha vida e da tua vida. Faz o que sabe. A gente faz o que sabe. Em casa, no trabalho, na igreja. Eu sei que eu preciso ser um bom pai. Eu sei que eu preciso trazer meus filhos para a igreja, cara. Essa semana eu assisti uma reportagem absurda. E está na internet, eu posso falar aqui abertamente, está de boa. Um menino que, o dia que eu ouvi ele cantar, eu parei. Como metade de todo mundo que está aqui. O dia que ele veio aqui em Anápolis, eu raramente saio para ir numa outra igreja. O dia que ele veio aqui em Anápolis, eu saí e fui. Um menino chamado J.A. Raul Gil, quem lembra desse menino? Era um moleque, novinho, cantava absurdo. Como eu sou músico, gosto de cantar, e você pode ver que eu grito demais, me desculpem pelos meus gritos, mas é porque eu admiro, gosto de ver cara que canta alto, cara, então eu gosto disso, entendeu? Eu saí daqui, cara, ele estava na Assembleia de Deus, eu saí daqui, fui lá na Assembleia de Deus, para ouvir o menino cantar. Se passaram alguns anos, esse menino sumiu, se perdeu na voz, não conseguia cantar da altura que cantava, não conseguia cantar do jeito que cantava. Foi para a América Central, começou a gravar algumas canções em espanhol, gospel, tudo. E no meio da pandemia, esse menino com 20 e poucos anos, agora de maior, ele muda de sexo. Ele fala, não, eu sou uma mulher transgênica. Acho que é essa mesma palavra. Ele começa a se vestir como drag queen. E aí as pessoas olham, se assustam. Nós que somos cristãos, não tem como a gente não se assustar. A gente se assusta porque a gente admirava, né, aquilo que ele vivia. E agora como que chega nessa situação? Aí ele para, gente. E eu escutei um podcast que ele foi entrevistado. E aí nesse podcast o cara pergunta para ele lá na hora. A Bianca, acho que até postou esse vídeo no Stories. Falou assim, aonde que você se perdeu ou aonde você se encontrou? Aí ele pega e fala assim, eu cresci ouvindo as minhas referências gospel. Olha isso aqui, gente, a gente que é pai, pelo amor de Deus, olha isso. Eu cresci ouvindo as minhas referências gospel. Quando eu comecei a ter 12 para 13 anos, eu comecei a ouvir as outras referências, Beyoncé, Michael Jackson. Como é que é aquela outra que está grávida agora? Como é que é, gente? Vocês sabem, pode falar. Como é que é? Rihanna, essa daí. Comecei a ouvir Rihanna, e eu comecei a me envolver nisso. Aí no meio da minha adolescência, ele pega e fala assim, eu comecei a me envolver com alguns amigos que começaram a fazer eu viver agora quem eu sou, a me transformar em quem eu realmente sou. Cara, em nome de Jesus, guarda isso no seu coração hoje. A igreja irresistível é uma igreja que faz o que sabe. Eu estou falando isso para nós pais, porque nós sabemos que os nossos filhos precisam crescer aqui dentro da igreja. Eu falo isso para nós pais, porque nós sabemos que existe um propósito de Deus para o nosso filho, desde que ele nasceu, gente, e as pessoas muitas vezes vão tentar tirar eles desse propósito. A igreja irresistível é uma igreja, sabe, que a gente está vivendo num tempo hoje onde todo mundo, cara, ela tem conhecimento, ela tem tanta informação na internet que ela acaba desinformada.
É isso que acontece. É tanta informação que a gente fala, nossa, agora eu sei tudo. Não, cara, a gente não sabe nada. Aí a gente chega num tempo onde a igreja muitas vezes se preocupa tanto com a teologia, e aí a gente, sabe, vai estudando, cara, e eu te encorajo a estudar isso. Eu te encorajo a chegar na sua casa, pegar a Bíblia e ver se tudo que eu estou falando aqui é verdade. Aprende, cara. E se eu falar alguma coisa que não é verdade, me desculpa, eu também estou aprendendo. Mas escuta, eu acredito que a igreja irresistível é uma igreja que faz o que sabe. Não adianta nada a gente saber, não adianta nada a gente falar, eu tenho que levar o meu filho para a igreja, mas eu não levo, eu tenho que envolver meu filho, mas eu não envolvo, eu tenho que me envolver, mas eu não me envolvo, eu tenho que fazer, mas eu não faço, eu tenho isso. Cara, não adianta nada a gente saber e a gente não fazer. Hoje Deus está falando para mim e para você, nós somos a igreja irresistível. A igreja irresistível é a igreja que sabe, ela sabe que precisa amar, então ela sai daqui e ama. Ela sabe que precisa viver um avivamento, então ela vai procurar viver o sobrenatural todo dia. Ela sai daqui e sabe que precisa, a família dela precisa viver de forma melhor, e ela vai fazer para tudo que a sua família viva da melhor forma e da melhor maneira. Porque a questão é, enquanto a gente estiver sabendo e a gente não estiver fazendo, você é mais burro do que você pensava. Porque quando Jesus conta até uma parábola, que ele fala de uma pessoa que o pai dá uma palavra e o filho fala, eu vou fazer, mas não faz. E depois ele dá a palavra para o outro e fala assim, faça. Ele fala, eu não vou fazer, mas eu faço. Aí Jesus fala, quem que você acha que se deu melhor? Aquele que falou que não ia fazer, mas fez. Porque o que acontece muito com a gente é que a gente está tendo muito discurso, mas discurso de coisas que a gente não faz. Então, gente, você quer ser a igreja irresistível? A gente sabe que a gente precisa amar, vamos amar. A gente sabe que a gente precisa perdoar, vamos perdoar. A gente sabe que a gente não pode julgar, não vamos julgar. A gente sabe que a gente não pode fofocar, vamos parar de fofocar. A gente sabe que a gente tem propósito de ação social, vamos, cara. Aqui ó, quarta-feira, a galera vai sair daqui ó, da porta da igreja, quarta não é? Sair daqui da porta da igreja, a gente vai sair daqui quarta-feira da porta da igreja, eu vou. Porque quarta-feira para mim é um dia de boa. Eu vou sair daqui quarta-feira na porta da igreja e a gente vai lá para o UPA. E vamos orar por crianças, vamos orar pelas mães. Aí, cara, chegou o tempo da gente saber e a gente começar a fazer o que a gente sabe. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Começa isso na sua particularidade, cara. Vamos mais para dentro. Não precisa ser de tudo da igreja, não. Vamos falar de particularidade aqui. Eu sei que eu preciso orar, então começa a orar. Eu sei que eu preciso ler a Bíblia lá em casa, então começa a ler a Bíblia. Eu sei aqui, ó, colocou aqui, ó, cara. Achei sensacional, simples. Que se todo mundo parece que pegar para funcionar, 7 estratégias para ensinar sua criança a orar. Pega os seus filhos, cara, dentro de casa, não precisa esperar vir para a igreja, não. Falei, vamos orar aqui, ó, vamos fazer um culto aqui, ó. Que tal? Vamos parar de assistir série. Vamos parar de assistir um pouco de filme. Uma das coisas que eu mais fiz, assim, gente, eu gostava demais de assistir série e filme. Chegou quarta-feira agora, por exemplo, passada, e eu e a Bianca conversamos, falou assim, vamos no cinema assistir Doutor Estranho? Vamos. Aí chegou na hora de ir, cara, eu olhei para o relógio. Eu olhei para quanto tempo de filme era. Falei, amor, vamos só sair para comer um sanduíche mesmo. Aí você fala assim, nossa, mas você tá velho, hein, Micael? Então não, cara, eu parece que, na boa, a gente precisa até aprender isso, eu preciso voltar a ter isso. Mas parece que 2h30 sentado assistindo um filme, parece que é tão uma perca de tempo. 3 horas assistindo Batman. Tá louco, véio. Eu não consigo sentar hoje para assistir série e ficar em paz. Parece que o mundo está pegando fogo, cara, e o mundo está precisando de mim e de você. Chegou o tempo, cara, se a gente sabe, chegou o tempo da gente fazer. Vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos buscar mais, vamos perdoar mais, vamos julgar menos, vamos fofocar menos, vamos viver mais do propósito, vamos parar de olhar mais para a vida dos outros e vamos começar a viver aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você. Quem está comigo, diga amém.